Amém. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, 9. Todos acharam? Senhor, é a tua palavra, é a eternidade através do texto. Nós estamos aqui assentados diante, Senhor, da tua presença. Por isso nos dá um coração, Senhor, aberto, uma mente rendida à tua palavra, ao teu governo. Espírito Santo prevalece sobre nós, neste ambiente. Senhor, venha fluir com toda a autoridade, que as tuas águas fluam aqui nesse ambiente. Que nada do inimigo, nada de nós, e nada, Senhor, daquilo que é desse sistema mundano, venha interferir, impedir ou bloquear aquilo que vem do céu. Que o nosso coração seja alvo da tua presença e intervenção. Livra-nos, Pai, de tudo que seja, Pai, qualquer tipo de roupa. Blinda este ambiente, todos que estão acompanhando sejam visitados. Eu coloco a minha vida e todos que servem, para que sejam guardados debaixo da tua graça, da tua direção, e no teu perdão e justiça nós estamos aqui para servir. Assim te agradecemos, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Essa é uma das maiores honras que um ser humano pode receber. Não é possuir riquezas, não é construir estruturas, conquistar reconhecimento, posição de liderança, mas é ser convidado pelo próprio Deus para participar daquilo que Ele está fazendo na terra. Eu conheço um profeta que sempre diz assim: Senhor, não me permita estar fora dos teus planos para essa geração. É algo muito forte, porque nós queremos que o Senhor ministre as nossas vidas. Desde Gênesis a Apocalipse nós encontramos Deus edificando famílias, edificando alianças, edificando um povo, edificando o seu reino, edificando a sua igreja. E surpreendentemente, Ele escolhe homens e mulheres imperfeitos para serem cooperadores nessa grande construção. Nenhum privilégio é maior do que participar daquilo que vai permanecer por toda a eternidade. Parte do que nós fazemos vai desaparecer, vai acabar, esquecemos, mas parte daquilo que fazemos pode ser algo eterno, pode ser algo que nós vamos contemplar na eternidade, numa nova dimensão que Ele preparou para nós. É algo muito forte participar daquilo que o Senhor está fazendo. Por isso que Paulo afirma: de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então não é apenas dirigir pessoas ou estar à frente, mas é cooperar com Deus na transformação de pessoas. Entendendo esse fundamento, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 11, de 1 a 9. O título dessa mensagem são edificadores, mas agora eu falo edificadores salvation, porque eu poderia falar para Macedônia, podia falar para Corinto, podia falar para Tessalônica, mas estou falando para Salvation Porto Alegre. Amém? Gênesis capítulo 11, de 1 a 9. Eu vou acompanhar aqui, que lindo esse quadro, hein? Edificadores, glória a Deus. Gênesis 11, de 1 a 9. Vou acompanhando aqui pela tela com vocês. Ora, no mundo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Dá o play aí, filha. Verso 2, vamos até 11, tá? Até 9. E saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver o que a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo, e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Verso 9 para encerrar. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. É interessante que nós lemos aqui que o problema de Babel não foi a capacidade de construir, mas a motivação do coração. Aquilo que eles temiam certamente aconteceu, porque Deus fez, espalhou, confundiu, porque conhecia a intenção e a motivação do seu coração.
Voltemos agora para a primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, agora de 9 a 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, de 9 a 15. Esse texto, ele começa a falar sobre divisões da igreja. Mas eu trato esse texto como algo importante para nós, para edificação. E é isso que nos chama a atenção desse texto aqui. E ele deixa bem claro: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos lá. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Verso 12. Se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Enquanto Babel queria construir um nome, Paulo ensina que a construção, toda construção verdadeira, precisa nascer sobre um único fundamento, que é Jesus Cristo. Aqui eles falam: mas eu sou de Apolo, mas eu sou de Paulo. Eu falo: para com isso. Nós temos um fundamento, estamos construindo, e cada um vai edificando em certa etapa. Todos nós aqui estamos edificando alguma coisa. A questão não é o se estamos construindo, mas para quem estamos construindo e sobre qual fundamento estamos edificando. Quais são os princípios que Deus revela para aqueles que desejam ser verdadeiros edificadores do reino? São alguns princípios que eu quero trazer para nós aqui, nessa etapa das nossas vidas, vida pessoal, profissional, familiar e ministerial. O reino não é edificado em primeiro lugar para a nossa glória. Gênesis capítulo 11, verso 4, nós vemos lá em Babel: façamos para nós um nome. Você vai me dizer: pastor Ale, eu estou longe de Babel, eu moro aqui no 4º distrito, no Sarandi, moro não sei aonde, mas as motivações do coração desesperadamente corrupto e enganoso, que o Senhor conhece, pode haver. O verbo que fala aqui, construir, fala de consolidar. Eles queriam consolidar algo, e o problema não estava na construção, mas estava na intenção. Queriam construir, desejavam construir algo onde o centro fosse o homem. E toda vez que o eu ocupa o lugar do ele, a construção deixa de ser o reino e passa a ser Babel. A motivação equivocada. Satanás caiu porque desejou um trono. Adão caiu porque desejou ser como Deus. Babel caiu porque desejava fazer um nome. E toda construção começa no coração antes de chegar às mãos. Todos nós precisamos constantemente nos perguntar: eu estou construindo minha influência ou estou expandindo o reino de Cristo? E com 22 anos de ministério em Porto Alegre, mais alguns caminhando em São Paulo, e experimentando, a começar pelos meus erros, muitas vezes eu tive que me deparar nessa pergunta: é do Senhor isso ou é meu? É da presença do Espírito Santo genuína ou é a minha digital? Isso para todos nós. A segunda questão, se nós queremos edificar, é saber que não apenas estamos edificando, não edificaremos para a nossa glória, mas devemos edificar sobre um único fundamento. Primeira carta aos Coríntios 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Presta atenção nesse termo, outro fundamento. Aquilo que a gente inventa, aquilo que o nosso coração nos engana, aquilo que a gente acha como modelo, que a gente que extrai de lugares para querer colocar numa realidade que não foi de Deus. Porque esse foi posto, qual é Jesus Cristo. E esse termo que Paulo usa fala de base, fundamento permanente, alicerce. Sem fundamento não existe permanência. No casamento, no trabalho, na sua vida ministerial, nas suas relações, qual é o fundamento? Toda liderança e todo despertar de Deus que substitui Cristo pela personalidade do líder se torna frágil. Mateus 7, 24 a 27, fala, comparando o homem que edifica de forma prudente sobre a rocha e o que sobre a areia. E o que diferencia um outro é: ouviu as minhas palavras e as praticou. Não praticou o que queria, não praticou no seu desenho, nessa sabedoria terrena, demoníaca e diabólica, mas no céu, alinhado com o Senhor. Efésios 2:20 fala que Cristo é a pedra angular. Igreja, métodos mudam, estratégias mudam, tecnologia muda, mas Cristo permanece o mesmo. Quem pode dar glória a Deus? Pode aplaudir o que o Senhor, Ele é fiel e poderoso. Uma estação nós edificamos dessa forma, mas Jesus não mudou. A terceira questão é que nós
o reino é edificado com materiais eternos. Aqui nós vamos entrar um pouquinho mais profundo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, 12 a 15. Pode deixar aí que está bonito. Diz assim: contudo, se o que alguém que edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, pelo próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mesmo assim será salvo, todavia como através do fogo. Através do fogo, ou seja, a gente não escapa do fogo. Presta bem atenção, esse fogo representa um dia que nós somos provados. 6 materiais apresentados por Paulo, que podem ser divididos em 2 grupos. O primeiro grupo, os materiais permanentes, o ouro, prata e a pedra preciosa. Esses materiais permanentes são materiais raros, são preciosos, são resistentes ao fogo, representa aquilo que tem valor eterno. E existem também o grupo dos materiais temporários, a madeira, o feno, a palha. São materiais fáceis de encontrar, são baratos e rapidamente são consumidos pelo fogo. E representa tudo aquilo que impressiona por um momento, mas não permanece diante de Deus. Paulo não está falando do tamanho da obra, ele está falando da qualidade espiritual da construção. No reino de Deus, não basta construir muito, é necessário construir corretamente. Eu quero falar desse primeiro grupo, o primeiro material, e o primeiro momento para a gente identificar dentro de nós algo importante: o ouro. O ouro é a liderança, é o caráter, é a vida, é a chamada, moldada pela presença de Deus. O ouro em toda a escritura está associado à glória, à santidade, à presença do Senhor. No tabernáculo, os objetos mais próximos da presença do Senhor eram revestidos de ouro. Depois você estuda Êxodo 25. O ouro simbolizava aquilo que foi purificado pelo fogo. E o que é o fogo? E o que é esse ouro passando pelo fogo? É a intimidade, é a santidade, é o caráter, é o amor genuíno, é a adoração verdadeira. Líderes, homens, mulheres que edificam com ouro, quando a sua maior prioridade não é o palco, não é a evidência, mas é a presença de Deus. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, oh, oh. E eu nasci para te adorar, e eu nasci para te adorar. Oh, Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha. Queridos, uma família, um ministério, uma chamada, nasce de uma vida escondida na oração. A primeira coisa que eu quero anunciar para vocês é que esse próximo semestre nós temos que ter alguns encontros secretos de oração aqui. E horários que são horários para incomodar o conformismo, a acomodação. Momento simples, Bíblia, um violeiro bom aí disponível e um coração aberto. Mas isso pode começar na nossa casa, pode começar no carro. É o lugar da intimidade, é onde se purifica o ouro, é onde as coisas estão ali. A maioria, 99% das coisas são picuinhas, porque nesse lugar da intimidade você não está preocupado das coisas materiais, das conversinhas, nada a ver, das expectativas. Eu quero Ele. É o lugar do amor genuíno por Cristo. E quem deseja manifestar a glória de Deus diante das pessoas,
precisa primeiro buscá-lo no secreto. Esse é o primeiro material que a gente tem que buscar. É esse que temos que edificar. E quando isso sai, deixa eu falar, é questão de tempo que a corrupção venha. O primeiro material mais importante, que é o ouro. Mas desses materiais permanentes, nós temos a prata. E a prata é uma liderança, é uma chamada, é uma vida marcada pela redenção. Na Bíblia, a prata frequentemente é ligada ao preço de resgate. No Antigo Testamento, a prata era usada como valor de redenção, Êxodo 30, 11 a 16. E ela aponta o preço pago por Cristo na cruz, a traição, mas tem um simbolismo que fala da misericórdia, da graça, do perdão, da reconciliação e do amor sacrificial. Um homem, uma mulher que edifica com prata, nunca esquece que as pessoas são mais importantes que os projetos. E não lidera para controlar, lidera para restaurar. E a liderança na nossa casa, na nossa chamada, no nosso trabalho é para isso. O reino cresce quando as vidas são restauradas pela graça. E Paulo fala de um terceiro material também permanente, que são as pedras preciosas. É um homem, uma mulher, uma liderança, uma chamada transformada pela pressão. Pedras não nascem prontas, são formadas através da pressão, do calor e do tempo. É dessa forma que Deus forma homens e mulheres e líderes. Não é através da facilidade, mas através de processos. José passou pela prisão, Moisés passou pelo deserto, Davi passou pelas cavernas, Paulo passou por sofrimentos, Jesus passou pela cruz. E o que as pedras preciosas representam em nós? Maturidade, perseverança, fidelidade, humildade e um caráter lapidado. Os maiores líderes do reino normalmente carregam as maiores cicatrizes. E porque Deus, dessa forma, Ele transforma a dor em autoridade espiritual. E aí nós temos que entender, se eu estou disposto a desenvolver e buscar e edificar com aquilo que permanece, ou se eu caminho para o segundo grupo de materiais que Paulo descreve, como a madeira. A vida, uma chamada e uma liderança construída apenas sobre habilidade humana. A madeira ela é útil, ela pode construir uma casa, ela pode levantar uma estrutura, mas ela não resiste ao fogo. Representa aquilo que é feito apenas pela capacidade humana, a sabedoria da terra, a expertise da terra, aquilo que eu sei, o meu jogo de cintura. No reino, não serve. Entrar na mente, jogar verde para colher maduro, no reino, usa isso lá fora. Aqui é o reino, aqui é a dependência do Espírito. Na sua casa, jogar verde com esposa, com filho, não. Eu sou um sacerdote, eu falo a verdade. Eu busco Mateus capítulo 18 como base de tornar a ser e me converter como uma criança. Sou simples, ser prudente não é ser malandro, jogar. Representa aquilo que é feito apenas pela capacidade humana. E onde isso nos joga a madeira? No ativismo, na dependência da própria força, no trabalho sem intimidade, ministério sustentado apenas pela organização. Existe uma grande diferença entre trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. E uma liderança, uma chamada, uma vida pode funcionar externamente, mas sem a presença de Deus, mas ela perde a sua eternidade. Paulo fala também do feno, uma vida, uma liderança, uma condução superficial, cresce rápido, mas seca com a mesma rapidez com que cresce, e representa tudo aquilo que representa um resultado imediato, mas sem profundidade. E o que é o feno? O cristianismo superficial, a falta de discipulado, emoções sem transformação, a falta de raiz espiritual. Jesus fala exatamente sobre isso na parábola do semeador. E nem todo crescimento, queridos, é maturidade. Um homem, uma mulher, um líder no reino, não mede apenas por quantas pessoas chegam, mas quantas permanecem firmes com Cristo. Paulo encerra com a palha, uma liderança construída sobre aparência. Palha tem volume, ocupa espaço, mas praticamente não tem peso, e é facilmente levada pelo vento. Representa tudo aquilo que vive apenas de aparência, a vaidade, a busca do reconhecimento, o ego no ministério, na casa, no trabalho, a espiritualidade de fachada, preocupado com imagem mais do que essência. E Jesus adverte os fariseus exatamente sobre isso. De que forma? Me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Um pai, um líder sabe quando há honra e quando há desonra. Você sente, você percebe, mas você confia em Deus.
O que impressiona pessoas não pode impressionar Deus muitas vezes. Só que Ele dá uma sentença para todos os materiais: o fogo revelará tudo, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Queridos, o fogo não cria qualidade, só revela o que já existe. A prova não é que já mostra quem eu sou. Eu me lembro quando nós entramos na pandemia, Gustavo Lara começa uma live com o seu filho, eu estava no banheiro, a Valéria estava ali também adorando, ele falou assim: agora é hora de ver a nossa verdadeira, nossa base cristã, a nossa verdadeira fé, se estamos na Bíblia ou estamos apenas num prédio, num encontro, porque agora não podemos acessar mais as igrejas, mas o que está dentro de nós, se a palavra está em mim alicerçada, eu vou passar por essa situação. O fogo não transforma a madeira em ouro, apenas mostra o que realmente não é ouro. Da mesma forma, os dias difíceis, queridos, revelam a verdade. A aprovação de Deus não acontece pela quantidade de atividades realizadas, mas pela fidelidade como edificamos a sua igreja. E deixo bem claro, ficamos sobre Jesus. Aplicação para nós aqui. Todos nós precisamos fazer algumas perguntas. Será que estamos edificando pessoas ou administrando atividades? Será que a minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério, é construída pela presença de Deus ou apenas pela experiência? Será que eu estou investindo em algo que vai permanecer por toda a eternidade, ou estou de acordo com a estação, buscando um modelo atualizado? Será que a minha obra hoje, se passar pelo fogo da avaliação de Deus, permanece? Eu, Alexandre, estou me colocando diante desse lugar. Será que o Senhor procura aqui aparência, ou um servo que compreende que o maior investimento não está no prédio, no evento, no número, mas em vidas transformadas pelo Evangelho? E as vidas transformadas pelo Evangelho vão glorificar a Deus, a Jesus, reconhecendo os instrumentos, mas não idolatrando instrumentos. Não clube, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, isso cai. Os verdadeiros edificadores são aqueles que constroem sobre Cristo, são aqueles que edificam pelo Espírito Santo, que buscam os materiais que são mais caros, porque é caro, custa. Sabe o que custa o material eterno? O ego, a vaidade, a justiça própria e a força dessa essência humana que se luta, resiste em se render. E isso que é construir com ouro. É você perdoar aquele que te dá uma facada nas costas. É você amar uma pessoa que fala mal de você. É você escolher: Senhor, não seja meu nome cada um no alcance, mas seja o nome de Jesus. Está o time lá e cada um nem aparece na foto, mas o desejo é: olha, meu time edificou. Isso é natural de todos nós. Quem não quer a abraçadeira de um time, meus queridos? Eu quero, todo mundo quer. Mas está sobre isso Jesus. É o ouro, o material eterno, é tudo que é feito para a glória de Deus, jamais será em vão. Paulo, quando ele está ali aos Coríntios, ele fala: irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sejam abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Sejam firmes. Ora pela tua empresa, chega mais cedo, dá 7 voltas na sua sala, faz algo, pega aquelas pessoas mais difíceis que machucam o teu coração, fala: graças eu te dou, Senhor, por esses espinhos que tem me ajudado a orar com mais intensidade. Pega aquela circunstância da família que você é impotente, que não consegue mudar, porque você não consegue entrar naquele lugar, que não te dão acesso. Pessoas que você ama: Senhor, isso me dói, mas eu quero gerar diante do teu altar, com a minha verdade, tenha misericórdia deles, que eles não passem por essa vida sem te conhecer. Você está funcionando de tal maneira que dentro de você essa luta vai tirando tanta coisa que não tem nada a ver, e vai formando uma fé, vai formando alguma essência, vai conectando Cristo dentro de você. A palavra de Deus vai moldando uma direção de forma de orar, de agir e de amar essas pessoas. Tudo é feito para a glória de Deus, e Paulo nos ensina que Deus observa muito mais do que nós fazemos. Ele observa como nós fazemos. Por isso que nós subimos no altar, conduzimos uma reunião, vamos dormir, vamos almoçar. Senhor, vai à frente, que eu não seja de forma alguma envergonhado por querer fazer na força da minha digital do meu braço, mas seja o Senhor. E onde isso se torna no fogo o ouro provado? A dependência. A dependência. Senhor, sou um homem limitado, com falhas, com pecados, justificado na cruz. Te amo de toda a minha verdade, te sirvo voluntariamente.
tenho buscado a edificar aquilo que o Senhor tem me confiado, eu dependo de Ti. Eu não sei como fazer, se não for o Senhor. Eu rasgo as minhas apostilas, eu rasgo a minha experiência, diante de uma nova estação, que o Senhor começa. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, seja feita a Tua vontade. Não permita que eu caia, não permita que eu te envergonhe. Quando vocês olham aquele sofá cinza, que está ali naquele cantinho, que o pessoal vai dar uma mamar ali, era um sofá branco. Aquele nasceu na vinda para cá em 2004, janeiro de 2004. E naquele sofá muito eu chorei para não cair, e para que a vontade de Deus fosse feita. Muita coisa aconteceu em 22 anos, e eu continuo olhando para aquele sofá da mesma maneira. Sabe por quê? Ai de mim, ai de mim. Pessoas trabalham muito, mas talvez não estejam edificando. Outros talvez realizam menos atividades, mas têm realizado coisas que permanecem. Reino, o sucesso não é quantidade, é fidelidade. Queridos, para nós aqui, quando Paulo chama a atenção, não apenas líderes, mas servos, há uma expressão extraordinária que nós lemos: somos cooperadores de Deus. E Paulo usa um termo que fala companheiros de trabalho, parceiros na missão. Para nós é um privilégio. Você tem noção? Uma vez meu pastor falou: Alexandre, você tem noção que você passou no crivo de Deus na terra, nesses bilhões de pessoas, para se tornar um servo dele, um cooperador numa porção que ele te confiou? Você tem noção? Ou seja, o Criador do universo, ele podia realizar tudo sozinho, ele não precisava da igreja, nem de nós, mas ele escolhe compartilhar a sua missão conosco. Cada lar aberto, cada oração, cada discipulado, cada abraço, cada aconselhamento, cada criança ensinada, cada adolescente acompanhado, cada voluntário treinado, cada família restaurada, tudo isso é uma obra eterna. E nenhum investimento no reino será esquecido por Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? Nada é em vão. Somos chamados para cooperar. Coopera com a obra do Senhor. O maior edificador da história. Jesus nunca construiu uma torre, nunca edificou um templo físico, nunca escreveu um livro, nunca ocupou um cargo político, nunca fez algo humano, mas ele edificou pessoas. Ele investiu o tempo dele profundamente em 12 homens. E esses 12 homens, mais ou menos aquele que traiu, que fez parte do processo, mudaram o mundo. E Jesus continuou construindo a sua igreja. E nós somos chamados, eu e você, para participar dessa obra. Como nós, edificadores aqui da Salvation, nós somos chamados a edificar pessoas antes de projetos, formar discípulos antes de formar uma equipe, valorizar o caráter acima de talento, buscar a presença de Deus antes de estratégia, construir um legado que alcance as próximas gerações, permanecer fiel, porque o fundamento é Cristo, e não o meu desenho, não a minha vontade. Sucesso, meu e teu, não é medido pelo crescimento de uma igreja, mas as vidas transformadas, que permaneceram fiéis em Cristo. Queridos, eu lembro vocês que Babel terminou em confusão, só que a igreja culmina em Pentecostes. Babel, eles queriam fazer um nome, em Pentecostes anunciaram um nome. Em Babel as pessoas queriam subir até Deus, em Pentecostes Deus desceu sobre os homens. Os homens queriam muitas vezes buscar e ser uma só língua, Deus confundiu as línguas. Em Pentecostes Deus une as nações e as línguas para o Evangelho. O reino nunca é edificado por homem e mulher, que sempre vai ser, não pode ser construído para aquele que quer ser grande no seu nome, ter uma reputação. Mas eu dependo de ti, eu te glorifico, você que é o meu. Nós temos pessoas, somos gratos, temos que honrar, ponto. Se nós participamos das coisas espirituais, o que há de mais participar das coisas materiais, como a palavra nos ensina, mas isso com sabedoria. Eu estou falando sobre, o reino é construído por homens que desejam ser instrumentos para que Cristo seja glorificado, decide tornar Cristo grande. Hoje, Deus continua procurando edificadores, não apenas administradores, não apenas pregadores, não líderes de equipes, mas homens e mulheres que compreendem o privilégio eterno de cooperar com Deus. Existem muitas pessoas construindo carreiras, outras estão construindo patrimônio, outros construindo reputação, mas poucos compreendem a honra de construir vida. Aqui nós, edificadores da Salvation, que possamos ser conhecidos como homens e mulheres que edificam vidas com amor, servem com humildade, permanecem fiéis à palavra, constroem sobre o único fundamento inabalável, Jesus. E quando a nossa história terminar, meu irmão, tudo vai passar.
os cargos deixam de existir, os aplausos se calam, mas cada vida alcançada, cada discípulo formado, cada família restaurada, cada pessoa conduzida a Cristo, vai permanecer por toda a autoridade. Semana passada foi um final de semana bem intenso. Não sei se o Fernando está aqui com a gente, Felipe. Tivemos um momento difícil da perda. E a gente foi ajudar e servir naquele momento do velório. E na condução do cortejo, nós levamos o caixão até o lugar que é enterrado. Eu faço muitas reflexões e para mim é muito sério. Quando há um velório, eu levo muito mais a sério do que você possa imaginar, porque para mim é um lugar que eu preciso estar. E eu fico olhando os nomes das pessoas, as lápides, as plaquinhas, uma vida inteira, uma plaquinha, fulano de tal, saudades eternas. Mas para um edificador do reino, o legado estabelecido, você não vai ser uma plaquinha, você vai ser uma pessoa que vai marcar vidas para a glória eterna. A sua família começar em primeiro lugar, as pessoas que Deus confia nas tuas mãos, aquilo que é te dado como uma missão, é para a glória eterna. Eu não largo a mão barada, eu não olho para trás, eu sigo firme com Cristo. Eu não estou fazendo para um CNPJ, antes de tudo, eu estou fazendo para o meu Senhor. Sempre. Cristo seja glorificado. Que um dia eu e você possamos ouvir do Supremo Edificador as palavras que todo homem, toda mulher, todo líder um dia anseiam ouvir. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esse é o privilégio do edificador. Não constrói apenas para uma geração, mas para participar da obra eterna de Deus, deixando um legado que glorifique a Cristo e que alcance as gerações que ainda virão. Você está numa casa que vai olhar para gerações, cada vez mais, e precisa olhar, todas, as que estão à frente, as que estão no momento e as que virão, para que Cristo seja glorificado. Eu não sei se durante essa mensagem você enxergou coisas que fazem parte de uma motivação pessoal, motivação, o eu, o controle, o ego que gritou em algum momento, mas cooperadores, Cristo sendo formado, vocês são edifícios, que a gente possa mudar a nossa forma de encarar a vida. Uma das coisas que você, quando parte dos 40 para os 50 anos, você começa a transicionar a forma de pensar, não está tão preocupado com picuinha, coisinha, você fala, cara, o que está sendo gerado que vai dar continuidade? O que são os próximos anos que eu tenho para fazer um patrimônio de valor incalculável no coração dessas pessoas? O que eu vou deixar quando eu encontrar meu dia final, o meu Criador? O que eu vou ouvir? Por isso, geração, despertem, despertem, permita Cristo ser o centro. Acorda de manhã, Jesus vai à frente. Adota um estilo de vida que tudo que você faça, faça para a glória de Deus. Correu a maratona, seja exaltado, Senhor. Corri os 42, corri os 21, fiz o meu RP, glória a Deus, Senhor, te louvo nesse dia que eu nem estava preparado. Obrigado pela casa que nós estamos edificando, Senhor. Mas obrigado pelo meu irmão que está aqui do lado, que eu estou edificando junto, que ele está me edificando. Obrigado pelos lares que de terça-feira eu vou lá com um estudozinho. Tá, vamos falar, vamos conversar, vamos partilhar. Vamos tomar aquele chazinho de maçã lá, Karen. Vamos compartilhar a palavra. Hein, Inácio? Vamos lá. Vamos compartilhar. Vamos fazer um encerramento dia 14 agora, de amor. Vamos ajudar o Cadão no alcance. Os cultos nos lugares que são os príncipes e princesas do Senhor. Acolher o que está ali em uma situação de dificuldade, entregar material, fazer a visita. Hein, Ivan? Hein, Roberto? Hein, Valéria? Fazer a visita. Vamos abraçar as pessoas. Vamos pegar a galera do NAU e vamos para o asilo. Passar uma tarde tocando violão.
Se você tem um Golden Retriever, me empresta para a gente poder lá brincar. Agora falta só eu tocar violão e comprar um Golden. É isso que é edificar. Puxa, eu tenho uma solução aqui. Minha irmã está passando uma luta. Eu tenho uma situação para a tua vida para te ajudar. E você nem aparece. Jesus apareceu. Não deixa o ego te trair. Não deixa o ego acabar com a tua jornada, a tua chamada. Não deixa o ego sabotar teu casamento. Não deixa o ego sabotar a tua chamada no teu trabalho. Está ali, está no aperto. 5:30 da tarde, sexta-feira, sextou coisa nenhuma, eu vou atrás do meu último cliente. Fui naquele lugar improvável. E não deu nada. Foi uma semana que eu só bati porta e só foi lata. Te agradeço, Senhor. Te agradeço. Escuto o teu coração, cada batida chamando o meu nome. Sou atraído pelo... Me sinto tão amado por ti. Ele chama, vamos cooperar, vamos construir. Contra o teu coração, para sempre, fomos aceitos para sempre. É tão suficiente. Me sinto tão mimado. Feche os teus olhos, se envolve. Você é chamado para ser edificador. É tão belo saber que eu sou filho E que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão eterna. O ouro. Se envolve. Você é amor primeiro, com amor verdadeiro. E eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por seu sangue. Me sinto tão amado por ti.
Edifica o reino. Edifica o reino de Deus. Jesus. Oh, Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Sempre te abraça. Sempre Ele te abraça. Sempre Ele te abraça. Seja curado, seja renovado, seja restaurado nesse amor. Ele te chama para edificar a tua vida, a tua família, o teu ministério. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. O teu amor nunca falha, sempre me abraça. Coloque a mão no seu coração. Fala a Ele. Teu amor, O amor nunca falha. O amor nunca falha. sempre me abraça. Independente da sua condição hoje, a mão no teu coração. Talvez você tenha deixado de edificar por distrações. Talvez você se distraiu e deixou de edificar. Talvez você entendeu que hoje está desperdiçando coisas por causa do ego, da vaidade, do orgulho, da justiça própria. As pessoas começam a esconder a graça que Deus confiou para um edificador, para ser uma edificadora, por causa de coisas do coração que precisam sair. E só sai pela confissão, pela misericórdia e pela verdade. Se limpa toda iniquidade. A misericórdia é dele, mas a verdade é minha. Eu tenho que apresentar, eu tenho que confessar. Eu preciso limpar meu coração, tirar tudo aquilo que impede de que eu seja um edificador. Uma mulher, um homem que edifica um reino, não uma pessoa, não um nome, não um ministério, mas Jesus. Claro que numa identidade de uma família ministerial como Salvation, sim, na responsabilidade, na visão, naquilo que estamos construindo e aprendendo a construir em todo o tempo, com humildade, buscando acertar o caminho. Mas talvez hoje você deixou de edificar, você permitiu que algo contaminasse a tua vida e você reteve a tua mão. Ele conta contigo, Ele te chama, você tem uma graça, mas não para depender de pessoas, para se conectar com Ele. Nós somos cooperadores e estamos edificando Cristo nas pessoas, não Apolo, não Paulo, Jesus. Não há um outro fundamento. É nessa verdade que nos levantamos aqui, com a mão no teu coração. Se você entendeu que tem deixado, tem desistido de ser uma pessoa que edifica o reino, embora a justificativa rebata, a verdade é que o fogo está provando que tem coisa que é madeira, que é palha, que é ferro, que não está resistindo. Coisas estão paralisando, porque não é o ouro, não é a prata, não é a pedra preciosa. Senhor, eu quero reconhecer isso diante do teu altar. Eu quero limpar o meu coração. Eu aceito nessa noite aquilo que o Senhor me chama no desafio de construir da forma correta, daquilo que é verdadeiro, de tudo que são as essências poderosas da tua palavra dentro de mim. Então eu peço perdão para aquilo que não tem sido, Senhor, o ouro na minha vida. Senhor, nessa noite eu peço que comece uma obra de forjar o ouro dentro de nós, que estamos sendo purificados no confronto e muitas vezes contrariados, confrontados. Isso tem nos indignado, porque a gente quer responder com a força da nossa argumentação, e não funciona isso no fogo, mas sim a intimidade que o Senhor nos chama, a santidade que é necessário, um caráter aprovado, Senhor, principalmente na ausência e não na presença, um amor genuíno por Jesus e não por um projeto pessoal, uma adoração verdadeira, quando a prioridade é a tua presença, quando nós nos escondemos em oração. Também nós oramos e pedimos, Pai, que seja formada em nós a obra da prata, a misericórdia, o preço que o Senhor pagou, a tua graça, o teu perdão operando em nós e através de nós, a reconciliação, o amor sacrificial, pessoas mais importantes que projetos.
restauração, renunciar a todo tipo de controle, de manipulação. A graça do Senhor que nos restaura. Também aceitamos, meu Pai, a chamada para que a transformação em pedras preciosas, a pressão, aquilo que vem com o tempo, que vem na dor, que vem muitas vezes dos processos, do deserto, nas cavernas, nos sofrimentos, naquilo que o Senhor nos chama, negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Isso é a pedra preciosa. Isso nos leva à maturidade, a sermos perseverantes, a sermos fiéis e humildes, com caráter lapidado. E ainda que as cicatrizes são formadas, são para a glória do teu nome, para nos mostrar que o Senhor é o firme fundamento, não o homem. Nós renunciamos aqui nessa noite, Pai, a madeira, aquilo que é somente a habilidade humana, que embora pareça útil, não tem resistido ao fogo. A força própria, o ativismo, o trabalho sem intimidade, apenas organização e não conexão com Deus. Renunciamos também o feno, algo que é superficial, aquilo que é um cristianismo sem essência, uma falta de discipulado, as emoções que não foram transformadas, a falta de raiz espiritual, e nós nos enganamos achando que o crescimento é a maturidade. Mas sim, Senhor, possamos voltar os nossos corações para sermos firmados na rocha que é Jesus. E renunciamos também a palha, aquilo que ocupa espaço, aquilo que representa a vaidade, o anseio do reconhecimento, pessoas que estão adoecidas por causa da rejeição, o ego ministerial, a espiritualidade de fachada. Perdoa, Senhor. Ministérios preocupados com imagem, mas com essência. Mas a verdade venha sobre nós. Nós aceitamos, Pai, o que o Senhor tem nos mostrado, aquilo que já existe dentro de nós, para aprendermos que é o ouro que importa, que é a prata, que é a pedra preciosa. Nessa noite, Pai, nós colocamos a nossa vida para que o Senhor nos ensine a respeito da fidelidade àquilo que o Senhor nos chamou, e aprender a lidar, Pai, com a multiforme graça do Teu Espírito, quando não nos usa, quando nós reconhecemos e honramos o dom do nosso irmão. Em nome de Jesus, livra-nos de sermos apenas administradores. Livra-nos, Pai, de nos apegar às experiências. Livra-nos, Senhor, se estamos investindo em algo que não é eterno. Em nome de Jesus. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. E eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te Se renda a Ele. Vem sobre nós. Teu amor Nunca falha. sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Seja restaurado o teu amor em ser uma edificadora, um edificador do reino. Seja renovado a tua fome das coisas do céu, que você vença as coisas pequenas que têm impedido de fluir. O Espírito Santo quer fluir através da tua vida. O Senhor quer mudar a sua casa. O Senhor quer mudar o teu coração. Ele quer expandir a tua capacidade. Para de limitar o Senhor na caixinha do teu entendimento. Mas, Senhor, eu me rendo, e ao me render eu sou governado pelas tuas águas. Eu saio do controle para que o Senhor venha e eu possa ver que Cristo em vós seja a esperança da glória. Que Jesus seja formado, que Jesus cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, que a obra transponha aquilo que é humano para o eterno. Seja renovado, comece a adorar o Senhor. Receba dessa graça, receba da cura, receba dessa ativação. Seja desconectado de toda mentira e todo roubo. Nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça.
Senhor está tirando o amargo de uma estação de alguns homens aqui, de algumas mulheres. Pessoas estão sentindo algo amargo em seus corações. Tem lutas que não são tuas e você tem entrado, e isso não é de Deus. Embora o teu coração queira ajudar, você não foi chamado por algumas lutas que você tem entrado, e você tem tomado um cálice amargo que não é o propósito de Deus. Renuncie isso hoje. Deus quer alegrar o teu coração com o amor dele, não apenas com respostas que você espera. Primeiro o amor, e depois você contempla. Tem pessoas aqui que são curadas de feridas, que foram cicatrizes, que foram reabertas no processo. O Senhor está curando isso hoje. Existem pessoas que estavam com até uma investigação de gastrite, de úlcera. Isso era uma guerra espiritual que você estava enfrentando. O Senhor desconecta isso. Você volta a respirar, a fluir sem dor. Ele alivia. Alguns documentos que estavam contra a tua vida, o Senhor está enviando anjos para rasgar esses documentos. É como se fosse algo que foi preparado para te derrubar. Mas o guarda de Israel não dormita e nem descansa. Ele vigia. Confia no Senhor. Ao orar, no despertar de sementes, o Senhor está arrancando tudo que é palha, que é feno, tudo aquilo que não foi semeado numa boa condição, que estava impedindo uma nova colheita. E isso veio através da humildade de reconhecimento. Havia muito volume e pouca essência. O Senhor está removendo isso por causa do grande amor e da misericórdia. Pontes quebradas sendo restauradas. Sim, o Senhor faz isso. Vestes novas, odre novo. Há um vinho novo para algumas pessoas aqui. É Deus. Ouro. Busca o ouro. Busca o ouro. Escolhe o ouro. Escolhe o ouro. Laodiceia precisava de um ouro diferente. Precisava de vestes. Precisava de um colírio. Sai deste lugar de que você argumenta, justifica e se esconde naquilo que você precisa se humilhar. Sai desse lugar. Reconhece a miséria que envolve essa justificativa e os teus ossos se secando. É o que vai curar arrependimento e abrir a porta para que ele entre. E compra dele o ouro refinado, compra dele as vestes brancas, compra dele o colírio para colocar nos teus olhos. O Senhor traz renovo. O Senhor sopra um vento de paz. Ele resplandece a face dele e nos dá a sua paz. Aplauda o Senhor que é bom. Se algumas pessoas estão vindo pela primeira vez ou ainda não tomaram uma decisão por Cristo ou estão afastadas, veja bem, você pode estar dentro da igreja afastado do Senhor, e talvez uma oração sincera e verdadeira que você não tenha feito, precisa ser feito hoje. Que nos acompanha também, se você entende o que é a cruz, não há uma argumentação para a cruz. A única coisa que explica a cruz é o amor. Um amor independente da nossa condição, impossível a nós, mas ao Senhor sim. O que nos era destinado foi o que Ele não fez. Isso foi misericórdia. E o que nós não merecíamos, Ele fez. Isso é graça. A nossa condição é muito distante da santidade e da glória do Senhor, mas Ele nos acessou. Se você hoje deseja fazer uma aliança com o Senhor, restaurar a tua vida, reconectar a tua vida com o Senhor, ou pela primeira vez aqui deseja entregar a tua vida ao Senhor, com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que Tu és Filho de Deus, que veio este mundo, e na cruz do Calvário, se entregou por mim, ao terceiro dia, venceu a morte, ressuscitou, e hoje vive. Eu reconheço que sou pecador, e preciso do Teu perdão. A partir de hoje, eu reconheço a Tua autoridade, meu único Senhor, meu único Salvador.
meu único Jesus Salvador, Cristo. Jesus Eu Cristo. entrego a minha vida Eu entrego a minha nas vida tuas mãos. nas tuas Eu mãos. abro meu coração Eu abro meu para que coração seja a tua casa, para que seja a a sua tua casa, habitação, a tua habitação, todos os dias da minha vida. todos os dias da minha Em vida. nome de Jesus. Em nome de Se Jesus. você fez essa oração, levanta mesmo o teu braço. Você que nos acompanha da mesma forma, continue com seus braços levantados. Senhor, nós, como igreja, reconhecemos a autoridade da tua palavra e a autoridade do nome de Jesus sobre eles. Reconhecemos a confissão, Pai, como algo que conecta a verdade eterna. A partir de hoje, Senhor, não mais eles, mas o Senhor vivendo deles de uma maneira poderosa como o Senhor e Salvador. Escreve estes nomes no livro da vida eterna, perdoa os seus pecados e estabelece um novo tempo sobre eles, sobre a casa e a família. E assim te agradecemos, abençoamos em o nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor que é bom?